Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o podcast mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista e especialista em marketing, sou professora da graduação e da pós-graduação nos cursos de marketing digital e comunicação. E sou também fundadora da Texto & Co, uma empresa voltada a estratégias de conteúdo para profissionais de diversos segmentos. Hoje, nós vamos ter uma conversa aqui com uma pessoa muito interessante. Uma pessoa que vocês já conhecem, já estão familiarizados, mas hoje vocês vão conhecê-la por outro viés. E eu já vou te dizer o seguinte, que eu estou sofrendo aqui uma pressão, porque o último episódio, essa pessoa esteve aqui comigo em outra posição. Você já deve estar entendendo tudo, né? Pois é. E ela fez um negócio tão legal, um episódio tão bacana, que hoje eu tenho a responsabilidade de fazer um episódio tão bacana quanto. Mas antes de te contar quem é, porque você não sabe quem é, você não sabe, não está na thumbnail, você não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Não estou dando nenhum spoiler. Antes disso, eu vou ler os comentários das pessoas que nos prestigiam, porque você já sabe, aqui no Magnetiza é assim. A gente sempre prestigia quem nos prestigia também. E o teu comentário é muito importante para nós. Por isso eu te pergunto, você já segue o Magnetiza no YouTube e no Spotify? Qual que é a tua plataforma preferida por falar nisso? É o YouTube? É o Spotify? Qual que é? Se é lá no YouTube, não se esqueça também de ativar o sininho para que você seja notificado sempre que um episódio entrar no ar. Lá no TikTok e no Instagram, a gente está também como @magnetizacast. Deixe o seu comentário e que isso é muito importante para a gente vai ler aqui, tá bom? Então, primeiro, eu vou ler da Carolina Correia sobre o episódio do Leonardo Petrelli. Ela disse, parabéns, meninas, ótimo conteúdo. Também sobre o episódio do Leonardo Petrelli, a Gláucia Pires, que está sempre aqui com a gente, disse o seguinte... Parabéns, a comunicação está em constante evolução. A adaptação é a palavra, assertividade. Obrigada, Gláucia. E a Bianca Moreira, olha só, a Bianca Moreira, sobre a minha entrevista que foi no ar na última semana, disse o seguinte, alerta, não ouçam esse episódio na academia se você não quer chorar no meio do treino. Amei a entrevista, obrigada, viu, Bianca? Te contar que eu tinha recebido a tua mensagem pela sua irmã, Sabrina Moreira, aquela que sempre divide a mesa aqui comigo? Então, eu tinha recebido, ela encaminhou para mim a sua mensagem do WhatsApp, e quando eu fui incluir aqui para a gente poder ler nessa gravação, eu vi que você tinha deixado uma lá no YouTube também, já tratei de trazer para cá. Então, muito obrigada, que bom que vocês gostaram, que bom que vocês continuam aqui nos prestigiando, e a gente espera comentários sobre esse episódio aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Sabe por quê? Vou te apresentar a pessoa de hoje, olha só. Ela é consultora, treinadora, palestrante e empresária, mas antes de tudo, ela é uma eterna vendedora. Ela é graduada em gestão comercial e também em psicologia, e pós-graduada em psicologia organizacional, o que faz dela uma especialista em vendas pela via da humanização. Ela é sócia da Integral Works Business Human Evolution. Difícil esse nome. Que leva uma verdadeira transformação de cultura para as empresas através da consciência dos líderes. Ela é entusiasta da educação profissional e apaixonada pelas pessoas. Já trabalhou ao lado dos maiores palestrantes de venda do país e hoje cria programas de educação em vendas personalizados para todo e qualquer tipo de operação comercial. Ela é criadora do método de treinamento Vendedor Estrela, através do qual já atendeu empresas de todo o Brasil em segmentos diversos, ajudando as equipes comerciais a performarem melhor e venderem com mais assertividade e ética. Ela acredita que o aprendizado contínuo, o autoconhecimento e a ousadia, somado ao interesse genuíno pelas pessoas, são capazes de mudar histórias,
através de um novo jeito de atuar como profissional de vendas e liderança. Ela tem 38 anos e é curitibana com sangue uruguaio. Quando eu li isso, eu falei, oi? Já vamos descobrir que história é essa. Ela é uma comunicadora e ama ser co-host deste maravilhoso podcast. Ela é Sabrina Moreira. Obrigada, Seja Vi. bem-vinda, Sá. Nossa, que prazer senhora. estar nesse belíssimo podcast com você. Não, e deixa eu te contar que a Sabrina hoje chegou como convidada aqui Como mesmo. convidada. Ela chegou, ela esqueceu de fazer a ambientação, já chegou assim, tipo, estilo convidada. Tipo assim, me sirva um cafezinho, Isso entendeu? aí, assumiu mesmo a skin entrevistada hoje. Pois é. E que bom, né? Eu adorei o episódio anterior e eu espero que esse seja muito melhor. E eu tô com uma responsabilidade imensa aqui. Eu também, porque fazer você foi uma acontecer. entrevistada maravilhosa, né? Um conteúdo incrível. E, ó, vou te falar que eu tô mais nervosa hoje do que quando eu participei de outros podcasts que não eram o nosso, né? Sério? Então, Mas eu por já quê? participei de alguns. O que é o sentimento? Eu não sei. É porque eu acho que talvez seja pelo seguinte: os outros podcasts que eu fui convidada, eu sempre sabia que o objetivo maior era falar de trabalho, Vendas. né? Aham. E agora, baseado no seu, né? Que a gente quis ir pro lado mais pessoal e tal, eu tô assim, não sei o que você vai me perguntar, o que meu será que vai Deus. ser, então. Vai ser Então- leve. Fica tranquila que vai ser leve. Não, vai ser ótimo. E eu não tenho quero dúvida nenhuma. começar, eu ia fazer o mesmo gancho que você falou ali, da história do profissional e do pessoal. Tá. Mas antes, me esclarece aqui, que Ah. história é essa de sangue uruguaio? Eu Você quero não entender. sabia, viu? Meu pai é Não. uruguaio. Eu não sabia. Meu pai é uruguaio. Eu já sempre vi você postar a Com camiseta, camiseta, e tudo, aham. mas eu não sabia. Não, é aquela coisa, a gente aprendeu a torcer pela Celeste, né? Pela seleção uruguaia, desde criança. Então, assim, Brasil, Uruguai em casa é um acontecimento, né? Então, Aham. desde pequeno. Então, eu inclusive brinco que eu tenho uma camiseta oficial do Uruguai, né? Com o nome do Cavani atrás, e eu não tenho uma camiseta oficial do Brasil. Então é isso. Mas meu pai é Que uruguaio, legal. minha avó morou lá, né? A vida toda. Então, Aprendendo hoje, descobrindo mais uma novidade aqui sobre pois a Sabrina. é, e que eu sou não apaixonada pelo imaginava. Uruguai, eu super ajudo qualquer pessoa que fale que quer viajar pra lá, eu ajudo a montar roteiro, dou dica, eu já fui pra lá várias vezes, eu adoro. Então vamos lá, eu preparei aqui uma sequência de perguntas, vamos Tá. conversando, vamos ver e descobrir um pouco mais sobre a Sabrina Moreira hoje. Quem Vamos é lá, a vamos Sabrina lá. Moreira? Sá, você passou recentemente por uma transição de carreira, né? Uhum. Eu te conheci quando você era executiva de contas na Isso. Jovem Pan. Na Jovem Pan, Né? lá na RIC. Uhum. Na época, a gente tinha um contato, assim, mais ali, até algumas ações de RH, não sei se você se recorda, que teve uma ação de RH que você me ajudou a executar com o negócio da Mary Kay e tal. Não sei se você Nossa, lembra. nem lembrava disso. Teve uma... Enfim, a gente tinha um contato. Eu acho que isso aconteceu depois que eu já tinha saído. A gente tinha um contato, né, quando Você a já gente se não tava conheceu lá lá. mais? Eu acho que não, porque a Mary Kay foi depois da Jovem Pan. Ah, Então, acho que foi depois. Agora eu lembrei, não lembrava, mas eu lembro verdade. que a gente tinha um contato, inclusive, no meu episódio você falou que teve uma determinado momento que você me perguntou sobre a Bia e tal. Isso. Eu lembro da história. Ah. Era pra eu ter te falado isso já. E eu Uhum. acho que a pessoa com quem você conversou foi o Andrioli, não foi? Ah, pode ser. Eu acho que foi. Nossa, É. que legal. Verdade. Enfim, e eu conheci a Sabrina dessa forma. Executiva de contas. Isso. Depois, no Unibrasil, você também me atendeu ali como executiva de contas de outra mídia. Isso. Que era Elemídia, se não me Eu engano. acho que era a Bidrops, que era a Isso. mídia out of home, né? de salão. Isso. Uhum. E aí, de repente, aí a gente se afasta por um tempo, perde o contato, aí, de repente, ressurge como Sabrina Educadora em Vendas. Aham. Me conta isso. Como que foi essa transição? Por que essa transição aconteceu? E o que isso transformou na tua vida? Então, Vi, muito legal falar sobre isso, né? Eu gosto muito dessa história porque eu sempre fui muito inconformada, tá? Então, essa é uma característica minha, né? Em várias questões, assim, eu tenho essa coisa de querer buscar mais, querer aprender mais. Quando eu era executiva de contas, eu tinha uma dor, né? Vendedores têm várias dores, mas eu tinha uma dor específica que era eu não me sentia desenvolvida. Então, assim, o mercado de onde eu vim, né? Na época, hoje tudo mudou, né? Enfim, as coisas estão diferentes, tem outra consciência, tem outra... Mas na época era assim, você entrava e você
executava ali o teu trabalho, né? Mas não tinha aquela gestão de desenvolvimento para eu ser uma vendedora melhor do que eu era. Isso no mercado em geral se comportava assim. Teve uma situação em um dos empregos que eu tive dentro dessa área, que eu passei por alguns veículos, né? Que eu tinha um gerente que me desenvolvia, mas também muito por uma via, por uma via mais, como que eu posso dizer? Mais do ponto de vista dele, né? Então, não tinha tanto diálogo esse desenvolvimento, mas me desenvolvia. Então, eu tinha essa coisa de, toda vez que tinha convenção com palestra, com não sei o que, eu adorava. Aí tinha um workshop, eu amava. Aí o povo até me zoava, né? Que sempre que tinha algum tipo de evento, eu queria participar, enfim. Então, eu entendi que eu gostava muito disso. E eu entendi que essa dor que eu tinha de, eu cheguei até aqui, eu sei isso aqui, como mais eu posso crescer, como eu posso me tornar uma vendedora melhor ainda, né? Porque eu tinha bons resultados, batia minhas metas, né? Sempre me destaquei nos lugares que eu passei, só que eu sabia que faltava muita coisa. E eu não sabia exatamente como buscar, enfim, a gente não tinha, né? Não tinha todo o conhecimento que tem hoje, acesso à informação, enfim. Então, e também vendas naquela época, porque a gente está falando, né, 15 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu comecei nesse mercado. Vendas tinham um outro lugar. Eu acho que as redes sociais elevaram muito a posição do vendedor, justamente por conta dos educadores de vendas, que elevaram a outro patamar, né? Com muito conhecimento, né? Então, hoje o vendedor é uma pessoa muito completa, é um profissional muito, muito incrível, né? Um bom vendedor. E, enfim, então eu fiquei com essa coisa, eu tinha um incômodo muito grande, de propósito também, né? Eu falava, mas eu estou mudando a vida de quem, né? E eu até tenho que tomar cuidado para falar isso, porque tem muita gente que está cumprindo o seu propósito e está trabalhando nessa área, mas não era o meu caso. Né? No meu caso, eu sentia falta, né, de impactar diferente a vida das pessoas. Então, em análise, análise sempre permeando aí, eu descobri esse desejo de trabalhar com palestra, com treinamento e tal. Mas aí eu tinha uma crença na época de que para eu ser palestrante eu tinha que ter 30 anos de experiência e 50 anos de idade, porque senão eu não ia ter credibilidade. E eu comecei a explorar esse mundo e entendi que não, que havia consultorias, que você podia trabalhar como consultora e aprender. Aí eu entrei, né, fiz um processo seletivo super longo e intencionalmente fiz essa transição de carreira. Então, eu deixei de ser uma executiva de conta sênior para ser uma consultora júnior. Né? Então, tudo reduziu ali, né? E eu cheguei num mundo que eu não conhecia nada. Então, trabalhei numa empresa que foi a Sucesso em Vendas, que foi uma grande escola para mim. Aprendi muita coisa, né? Sobre processo e sobre método, sobre como criar método. Na sequência, saí de lá, criei o método Vendedor Estrela, né? Que é a metodologia que eu uso para fazer os playbooks e os treinamentos de técnica de venda, né, dos meus clientes. E depois eu fui trabalhar com o Gustavo Malavota, que foi uma segunda mega escola de palestra, de metodologia, de playbook, de conteúdo, né? Enfim, então foi mais ou menos essa trajetória. Trabalhei no Sales Club, que foi também um grande evento, né, de gestão e liderança. Então, assim, eu tive... É engraçado, né, falar de sorte, mas eu considero que eu tive sorte. Tudo bem que eu busquei muito por isso, eu trabalhei... Você construiu sua sorte. Eu construí aquela coisa. Mas eu acho que eu encontrei boas oportunidades e soube aproveitar muito bem todas elas, sabe? Então, legal. Foi uma grande escola. Tudo isso que eu vivi como consultora, essa transição de carreira foi há uns 4 anos, mais ou menos. Então, é relativamente recente, né, para os resultados que eu já consegui, os clientes que eu já atendi e tal. Então, eu sou muito grata a essa trajetória, eu sou muito grata às pessoas que passaram, às empresas, ao Malavota, que eu sempre cito ele, porque realmente foi um grande... foi um salto, né, na minha carreira. Ele me colocou nas melhores mesas, né? Eu falo isso para ele. Enfim, então aprendi muito e hoje eu sigo aí, né? Hoje com a Integral Works, que a gente, né, até pode falar um pouco melhor disso. Aí foi uma junção de propósito de impacto mesmo, de levar mais consciência para dentro das empresas, autoconhecimento, que é uma coisa que eu sempre tive, muito incansável. Né? Eu sou uma incansável do autoconhecimento, né? Isso é fato. Então, eu sempre incentivo as pessoas... A gente vai querer saber sobre isso também. Então, acho que eu estou antecipando, mas enfim, é isso. Então, 4 anos, sou muito grata a toda a trajetória, as pessoas que passaram, e eu acho que eu tomei decisões difíceis no meio do caminho, né? Eu tive um divórcio no meio do caminho, que foi muito impulsionado por onde eu queria chegar, né? Então, eu acho que eu fiz boas escolhas, assim, e tive bons encontros nesse caminho, e fico muito feliz por isso. E nesse processo, qual que foi o momento, assim, que você considera mais desafiador na transição de carreira? Porque a transição de carreira...
a gente percebe até muitas pessoas que passaram, né, por uma transição, aquela incerteza de deixar algo que você já construiu para iniciar uma nova construção. Tá. Isso em qualquer coisa da vida, né? Quando você termina um relacionamento, vai começar um do zero. Quando você muda de casa, quando você muda de cidade. Numa transição de carreira, a mesma coisa. Qual seria, assim, o momento mais desafiador que, às vezes, até pode ser que tenha deixado, e se deixou, conta isso pra gente, em xeque, né? Essa dúvida, assim, será que eu tô no momento certo? Bom, primeiro que você bem disse que uma transição de carreira é parecida com qualquer outra mudança, né? A dinâmica é muito parecida, então uma coisa que eu fiz, que eu acho que facilitou, né, tornou menos desafiador, foi construir um autossuporte antes de fazer essa transição de carreira. Então, eu faço análise, né? Eu falei sobre isso por muito tempo para, então, me movimentar, né? Então, quando eu fui me movimentar, eu já tinha antecipado muitas certezas, muitas dúvidas, né? Então, eu já tinha algumas respostas ali, eu já sabia pelo que eu ia passar, não foi uma decisão, assim, impetuosa, né? Não foi precipitado, foi algo muito construído, eu era casada na época, né? Combinei com meu ex-marido, enfim. Eu acho, Vi, que de desafio, primeiro que fazer essa transição é um downgrade financeiro, né? Muito grande. Foi muito grande, eu acho que eu ganhava, sei lá, 1/3 do que eu ganhava como executiva, talvez, quando eu resolvi ser consultora, né? Então, na época, eu era casada, né? Tive ali um acordo ali com o meu ex-marido. Mas isso foi desafiador, né? Porque, afinal de contas, como executiva, ainda mais em veículo de comunicação e em locais grandes como eu estava na Massa, né? Eu acho que quando eu tomei essa decisão, no Grupo Massa, você tem possibilidade de aumentar bastante o teu salário, né? Então, tem meses lá que você... Enfim, então tem esses variáveis. E, como consultora, é um salário fixo. Então, acho que foi o primeiro grande desafio, ter um salário fixo. Eu nunca tinha tido um salário fixo, né? Não nunca, né? Nunca é muita coisa, mas... Na maioria das vezes, como vendedora, o vendedor não está acostumado a ter salário fixo, saber que vai ganhar ali E não mais X. que isso. Então, acho que isso foi desafiador, mas também foi algo que eu me preparei, né? Sabia que eu ia passar por isso. E uma coisa que pegou muito para mim, Vi, que é muito interessante até eu te falar isso, foi o seguinte, foi quando eu fui para essa consultoria, eles tinham muitos processos. E eu vim do mercado que não tinha processo, né? Quando eu saí lá do Grupo Massa, eles estavam implementando o CRM, né? Então, eu imagino que hoje esteja tudo diferente. Eu estou bem distante desse mercado, né? Mas eu imagino que esteja bem mais atualizado, até pelo que a gente acompanha da RIC, né? Que está sempre se atualizando, enfim. Mas, na época, não tinha processo nenhum. Então, era muito naquele... né? Cada um fazia do seu jeitão. E eu não era boa com processo. Eu era péssima, na verdade. Nossa, eu era uma negação, assim. Então, uma coisa que foi muito difícil, que inclusive me impediu de permanecer nessa consultoria, foi o volume de processo que eles tinham. Que foi aquele que você citou no nosso episódio de processos. Isso, foi esse mesmo. Que eram muitos processos e, enfim, que eu tive uma dificuldade muito grande de me adaptar com isso. Sim. Mas é aquela coisa, né? Aí depois, lá na frente, as coisas fazem sentido, né? Então, tudo que eu uso até hoje, quando eu vou fazer meus programas de educação para os meus clientes e tal, eu aprendi lá, desde lá, né? Então, depois, usando processos, eu entendi que o start disso foi lá, né? Então, fez muito sentido. E eu acho que o mais difícil foi isso, Vi. Sim. Porque, assim, depois que eu saí dessa consultoria, e foi meio rápido, foi 6 meses, assim, que eu fiquei, eu já comecei a empreender, né? E o movimento de empreender é desafiador, né? Muito. Mas, não sei, as coisas meio que fluíram, né? Teve a Renata, que foi nossa convidada aqui, querida, nossa amiga, que fez a minha primeira demanda, né? Então, eu nem tinha pensado em, de fato, construir uma empresa, mas aí eu falei o que eu fazia e ela, né, pediu, e daí, a partir daí, começou as demandas e tal. Então, eu acho assim, quando a gente tem um conteúdo, de fato, de valor para entregar, as pessoas percebem, sabe? Então, empreender, eu acho que foi menos desafiador para mim do que lidar com os processos que eu tive que lidar lá na consultoria. Então, acho que irônico, pois né? Que coisa, né? Que irônico, mas tudo vem pra gente... Porque eu acho que empreender, Vi, tá muito dentro das minhas habilidades meio naturais, entende? Pra empreender, você tem que ser cara de pau, coisa que eu sempre fui, muito me orgulho, inclusive. Muita coisa que eu consegui na vida foi com cara de pau, muita coisa, né? Quase todas as coisas. Então, eu acho que empreender vinha mais ao encontro das habilidades que eu já tinha. Sim. E a questão dos processos, da organização, da disciplina, do prazo,
caso do ter que colocar cada passo no... Nossa, e era difícil, gente. Ter que colocar cada passo no sistema e não sei o quê. Isso não tinha a ver com as minhas habilidades, né? Até hoje não tem a ver com as minhas habilidades naturais, com os meus talentos, né? Foram habilidades que eu desenvolvi porque entendi que para eu conseguir os meus resultados eu precisaria incorporar isso, né? As minhas skills. Mas eu acho que foi por isso. Acho que foi o que mais me desafiou quem eu sou, entende? E esse quem você é, né, mostra pra gente uma paixão muito grande de educar, de ensinar, de transformar, que é isso que a gente vem falando aqui desde o começo. E isso tem muito a ver com o teu momento atual de carreira, com a entrada na sociedade, com a Integral Works, né? O que isso representa para a Sabrina de 2024 para frente, até quando, né, você achar que é o momento, ou que dá para crescer mais, ou que dá para agregar mais, que faz sentido exatamente. Nossa, Vi, eu acho que, assim, esse é um momento que eu choro, né? Porque eu acho que tudo que eu passei nas minhas experiências profissionais, eu tenho a sensação de que me levaram até esse momento, entende? Parece que eu estava sendo preparada para chegar aqui, né? Tudo aquilo que eu sofri em várias empresas e tal, e foi difícil, né? Eu acho que me prepararam para eu chegar aqui onde eu cheguei estando com eles, né? O encontro com eles foi um encontro, assim, esses encontros que a vida nos proporciona, né? Que eu sou muito grata. Esse ano teve o podcast, que também foi um encontro que me deixou muito grata. É um projeto que eu sou muito apaixonada, nós somos, né? Sim. Então, mas a Integral Works, a gente vem com um alinhamento de propósito muito grande, sabe? Então, eu sempre, né, para quem está assistindo entender, eu sempre fui essa pessoa do autoconhecimento. Então, os meus treinamentos de vendas, por mais que seja de técnica de venda, eu falo sobre a relação com o outro, eu falo sobre, tem um método, mas como que se comunica direito, como que você se conecta com o teu cliente, né? Então, eu vou sempre por essa via da relação, né, com o outro. Buscando esse impacto. Então, eu quero aquela história, né? Até a Mary Kay que você citou, né? Que eu trabalhei um tempo, tem uma frase que eu adoro dela, que ela fala assim: imagine que você... Toda pessoa que você enxergar na sua frente, imagine que ela está segurando uma placa dizendo: faça-me sentir especial. Olha que legal. Essa é uma frase que eu uso muito, né? Nos treinamentos e tal. Então, é isso. É como que você pode, enquanto vendedor, fazer uma venda que tenha sentido, que você tenha resultado, mas que não seja em cima em cima do outro, mas que seja para o outro também, né? Sim. Então, eu tenho essa coisa, que é uma coisa meio poética, meio romântica, eu sei, tá tudo bem. Eu super sei. Funciona, né? Porque eu aplico isso e eu vejo que a credibilidade e a confiança que os meus clientes têm em mim é porque eu, de fato, executo isso, que eu acredito, né? Então e eu encontro eles, né, que têm um trabalho já há 6 anos, uma empresa já consolidada, com uma metodologia incrível, que é a abordagem integral, que é apaixonante, que tem o objetivo de levar consciência para as organizações, né? Então, o Business and Human Evolution é porque a gente acredita, né, na Integral Works, que não existe desenvolvimento profissional sem desenvolvimento pessoal. Sim. Então, para você dar um salto evolutivo na tua carreira, você precisa dar um salto evolutivo na pessoal. E o Alan Costa nos falou muito sobre isso quando ele trouxe a história dele, que foi muito legal, né? Ele falou muito isso, né? Então, é isso. Então, o Zé e o Zé Vicente e o Paulo, eles já atuam dessa forma, né? Então, eu buscando levar o autoconhecimento para as pessoas, para os vendedores de um lado, eles buscando levar consciência e autoconhecimento também para as organizações. Pronto, a gente se conectou, então agora assim, o céu é o limite, né? Eu estou como CEO na empresa, então trouxe habilidades gerenciais ali, de marketing, de visão ali, que faltava para eles. Eles são brilhantes, né? Eles são incríveis, eu sou muito fã deles. Então, assim, casou tudo, né? A gente está muito feliz, eu estou muito grata por essa oportunidade e a gente tem grandes planos aí. Os planos são bem grandes. Então, assim, aguarde. Aguardaremos, estamos aguardando. Inclusive, conteúdos feitos com por você, favor, né? Esse eu estou aguardando, tá lá no meu follow-up. Que a Vi montou uma estratégia pra gente, olha, uma estratégia e eu quero muito aproveitar legal. o gancho do que você está dizendo agora, da estratégia que eu montei. Eu fiz uma reunião de briefing com o Zé, o Paulo e a Sabrina para desenvolver essa estratégia. Quando é presencial, dá para fazer isso, porque quando não é, não dá. Eu peguei o meu celular, coloquei assim e falei: me diga quem é a Sabrina. E teve uma frase que você me falou que, cara, eu amei aquela frase. Você falou assim: eu não tenho compromisso nenhum
com o que eu pensava lá Aham. atrás. Aham. Eu não tenho, né, nenhum medo de mudar de ideia. E eu penso muito isso, Uhum. né? À medida que eu penso, que eu estudo, que eu conheço pessoas que tragam coisas novas para mim, eu tenho a oportunidade de mudar de ideia, por que E o não? direito, né? E o direito Inclusive. de mudar de ideia. E isso mostra para mim, isso leva muita gente para o lado da questão do autoconhecimento também, Sim. que é algo muito marcante na Sabrina para mim, ficou muito marcante para mim desde que eu a conheci. Aliás, desde que eu a conheci não, desde que a gente se Se reaproximou aproximou mais agora, agora. Aham. porque a Sabrina, ela além de ser psicóloga, né, de ter se formado psicóloga, ela é também adepta à terapia, né? E Entusiasta, eu não diria. entusiasta, e não só uma terapia. Aham. É psicanálise, aí tem a outra lá que Fiz você já me indicou. TRG, já fiz constelação familiar. Eu faço, né? Faço várias coisas. Tudo E muito curioso, eu também gosto, a gente já até falei Aham. aqui, né, que eu faço terapia há 17 anos, então, assim, apesar de eu não ser psicóloga, é algo que eu tenho na minha vida, Sim. talvez não com tanta frequência quanto você tem, mas tenho, sei E da sem importância. interrupções, né? Porque a Exatamente. diferença para minhas amigas é isso. O meu é sem interrupções. Exatamente. Eu não me permito ter pausa. E aí eu queria trazer isso para você, a questão essa pergunta, né? A questão do autoconhecimento. Isso Uhum. nós sabemos que é muito importante, mas o que isso representa na vida da Sabrina, né? O que isso. Agora já passando do profissional e indo para o pessoal, tá, Sá? Me fala um pouco sobre isso na sua vida. A psicologia você buscou porque você já tinha essa paixão pelo autoconhecimento? Já, Como que foi esse processo? Então, eu sempre fui muito estudiosa desse tema, desde, né, da adolescência, assim. Eu sempre tive amizades que... Eu tenho a Fer, né, que é minha amigona de infância. A gente sempre foi muito filósofazinhas, desde os 12 anos de idade, né? Então, eu sempre me conectei com pessoas e gostei de ter conversas profundas, né? Isso é uma característica muito minha, assim. Quem me conhece sabe. E eu escolhi psicologia porque eu nunca imaginei em estudar outra coisa, na verdade. Eu não conseguia pensar. E a minha irmã mais velha é psicóloga. Então, na época, tinha até uma certa resistência dessa minha decisão. Porque, vai parecer que eu tô imitando a minha irmã, sabe? Mas aí muita terapia te mostrou que não. Não, tá tudo bem. Né? E nós temos linhas diferentes. Eu não atuo como psicóloga, né? É importante falar isso. Ela apesar atua? Ela atua. Ah, Ela que atua. legal. Numa outra abordagem, né? Que é a gestalterapia. Então, ela é ótima, enfim. Mas eu nunca pensei em estudar outra coisa. Então, eu entrei na faculdade lá com 17 anos. Até demorei para me formar, fiz 4 anos. Aí tive uma história difícil ali, financeira, enfim. Demorei um pouco para me formar, mas desde os 17 anos eu estudo sobre isso, né? E eu acho, Vi, assim, de uma forma bem simples, o autoconhecimento te proporciona uma vida mais feliz. Sim. Simples assim, né? Uma vida mais plena, uma existência com menos sofrimento, com menos... com menos dor, eu acho. Porque com o autoconhecimento, você aprende a ressignificar as suas dores, inclusive, né? Você aprende a crescer e a evoluir com os teus traumas. Enfim, a gente aprende a se relacionar melhor com as pessoas, a gente aprende a se amar mais, a gente aprende a se aceitar mais. E eu acho que muito do sofrimento das pessoas vem desse lugar de ou não se aceitar, ou não aceitar que a lógica de ação, né, que isso é um termo muito da abordagem integral, mas a lógica de ação minha é diferente da lógica de ação do outro. Então, assim, tem coisas que fazem sentido na minha cabeça, na cabeça do outro, no modus operandi dele, não vai fazer sentido. Sim. E tudo bem. Então, eu acho que fazer análise, e eu sou muito da bandeirinha da psicanálise, que a psicanálise é profunda demais, né? Ela vai lá, ela cavoca, ela... Enfim, então eu sou muito, muito adepta, assim, da psicanálise. Por isso que eu falo que sem interrupções, né? Eu vejo que... Aí, às vezes, eu chego Hoje eu tive análise, inclusive. Às vezes, eu chego na análise, num momento bom da vida, assim, esses dias, tipo, 2 meses atrás, sei lá. Eu estou fazendo já, sem parar, 5 anos, né? Aí, eu cheguei num momento bom, assim, da vida, há 2 meses atrás, e falei... Então, eu fico pensando que, às vezes, eu acho que... Não sei, eu acho que estava na hora de dar uma pausa, né? Porque tá indo tudo bem, tá tudo fluindo na minha vida. Aí, no final da sessão, eu já falei, olha, esqueça o que eu falei. Melhor deixa. Deixe quieto, tá? Esqueça, não tá mais aqui quem falou. Então, eu acho que eu sempre busco essa evolução muito... Eu não tenho preguiça. Eu não tenho medo, sabe? De me haver com as minhas questões, assim. E eu acho que as pessoas, em geral, eu vejo, as pessoas que são resistentes, têm um pouco de medo, porque aquela coisa ali tá ruim, mas tá quentinho, sabe assim? E eu busco esse desafio, eu busco esse incômodo, né? Eu tenho muito essa característica e isso me faz evoluir muito, né? Se olhar
aí a minha vida, aí eu tomo decisões difíceis por conta disso. Porque as pessoas não tomam determinadas decisões por isso, porque tá ruim, mas tá quentinho, entendeu? Sim. Então, você acaba tendo uma existência muito menor do que você poderia, você acaba acessando muito menos bênçãos, dá para dizer, do que você acessaria, porque você fica num lugar, né, de ressalva, de resistência, de... Sim. Enfim, então, para mim é isso, assim, eu sou muito entusiasta disso, acho que isso permeia tudo, o desempenho profissional, a gente fala, né, ontem mesmo a gente fez um evento com a Anshan, lá na casa, com a IntegraWorks, né, sobre autoconhecimento como ferramenta de alta performance, né? Eu acredito muito nisso, a gente defende Ótimo muito esse isso. assunto para a gente trazer em 2025, hein? Não é? Vamos um episódio sobre isso, né? Mas é isso, assim, você consegue chegar mais longe quando você se conhece, né? Você consegue ser mais feliz, você consegue ter uma vida mais plena quando você se conhece. E aí você falou agora, citou tua irmã, né? A gente já também falou aqui bem por alto aqui sobre a sua família, mas eu quero agora vir para esse lado. Tá. O lado família da Sá, que é uma coisa que me chama muita atenção também, que é muito admirável. A questão do quanto você é família e também o quanto você preserva as suas amizades. Sim. Isso dá para perceber muito claramente, não só pelo que você posta, porque a gente sabe que quem posta, né, muitas vezes está escolhendo um lado bonito da coisa ali, mas não, pelo que você fala também, pelos relatos que você traz, é realmente uma pessoa muito família e que preserva muito as amizades. Quem é a Sabrina família e a Sabrina amiga? Então, família, eu sou a tia mais coruja desse mundo, tá? Preciso Chegou dizer. agora a Cecília. Chegou a Cecília. Já tinha a Isabelinha. Já tinha a Isabelinha, que tá com 2 anos. Tem a Cecilinha, que tem 12 dias, né? Recém-nascida, total. Então, eu não... É engraçado, né? Você trazer isso, que eu sou muito família, mas eu não pretendo ter filhos. Né? Não é uma coisa que faz parte dos meus planos. Como a gente falou antes, eu não tenho compromisso com as decisões que eu tomei no passado. Então, se daqui a um tempo, né, eu mudar de ideia, eu mudo de ideia. Mas a Sabrina de hoje, né, pensa que não quer. Mas eu sou muito apegada à minha família, sou muito amiga das minhas irmãs. Isso é uma coisa muito legal que a gente construiu aí na vida adulta. A gente Sempre foi assim? A gente tem uma diferença. Eu e a Pri, que é a mais velha, que é a mãe das meninas, de 4 anos. Ela é 4 anos mais velha e a Bibi é 6 anos mais nova. Então, entre a Bibi e a Pri são 10 anos, né? E entre nós, eu fico no meio ali. Eu sou, eu sou a típica irmã do meio. Típica. Então, a gente cresceu juntas. Eu brinco que eu brinquei com as duas e briguei com as duas, né? Na infância. Então, aquela coisa de se estapear com as duas irmãs. A gente sempre se deu muito bem. Nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Só que a gente conseguiu se conectar no amor mesmo, sabe? E se respeitar e se admirar. Então, nós somos completamente diferentes as três. É muito legal isso, assim. Mas sempre foi, eu acho que sempre foi assim. Eu acho que depois da maturidade, da vida adulta, minha irmã mais nova, a Bibi, a Bibi, né? Eterna, a Bibizinha. A Bianca, ela mora no Canadá, então a gente faz chamadas de vídeos, às vezes super longas e tal. Agora ela vem no final do ano passar o Natal com a gente. Mas sim, sempre fomos unidas. Eu acho que como filha eu poderia ser melhor, porque eu não falo muito. Ontem eu estava com as minhas amigas até, elas... minha mãe me liga todo dia, eu falo com a minha mãe todo dia. Eu falei, gente, sério, nossa, eu sou uma péssima filha, né? Porque então, e eles moram aqui em Curitiba. Moro aqui. Mas a gente se vê pelo menos uma vez na semana, acaba se vendo. Agora, como eu viajo mais e tal, às vezes passa umas 2 semanas assim sem se ver, mas a gente se fala sempre também. E eu sou muito comprometida com as minhas relações, né? Então... Seja qual tipo de relação for, né? Se eu me comprometer, eu vou dar o meu melhor para aquilo. Sim. Então, se eu sou amiga, se eu me proponho a ser amiga de alguém, eu vou ser a melhor amiga que eu puder, né? Sim. E ser uma boa amiga, para mim, tem algumas situações ali, tem alguns critérios, né? Então, assim, eu emprestar a minha escuta, né? Eu, como psicanalista, tenho essa via da escuta, né? Então, eu emprestar uma escuta ativa, atenta. Esse é um feedback que algumas amigas me dão, né? E eu acho que assim, Vi, sobre amizade, até estava falando isso com as minhas amigas ontem, tem aquela coisa, né? Amigo de verdade é aquele que te ajuda na hora difícil. Quero ver ser amigo na hora difícil. Eu não acho. Aquele que vibra com a tua alegria. Vibra com a tua alegria. Mesmo, porque assim, quando você tá melhor que o outro, é muito fácil você estender a mão e ajudar.
né? Então, na hora difícil é mais fácil. Agora, na hora fácil, que a pessoa tá mal e vê o teu sucesso e ela te abençoar, ela vibrar com você. Concordo. Então eu tenho isso, assim. Então, se eu tenho as minhas amigas, eu espero isso e eu dou isso, né? Eu vibro com a alegria das minhas amigas, assim. Tipo, Não, de fato. Assim, eu até vou te pedir licença, porque não tem nada a ver com a tua entrevista, mas isso que você falou agora vem muito de encontro com o que a gente vê nas redes sociais, né? Então, por exemplo, quando eu posto alguma coisa lá sobre a Bia, chove de gente super, assim, Total. nossa, Solidária. solidária e tal. Agora, quando eu posto uma alegria minha, uma conquista, 2, 3 que vão ali e curtem, né? Fecha parênteses, vamos voltar para tua entrevista. Mas é sobre isso, assim, é bem isso, né? Eu acho que a amizade tem que ter... É aquela coisa que você fala, né? Muito bem. Aquilo que a gente dedica atenção, prospera. Isso. Então, se a gente dedica atenção para as nossas relações, elas vão prosperar. Sim. Né? E se a gente não rega direito, ou tem pessoas que têm um perfil mais egoísta, né? Que são amigas, mas né? Dentro do que não incomoda muito, não dá muito trabalho para elas e tal. Então, são pessoas que não vão ter o melhor de uma amizade também, eu acho. Né? Então, eu sou essa pessoa bem... Eu sou muito intensa, né? Essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Vou ler como está escrito. Você é conhecida pela sua intensidade. Sabe, você é conhecida pela sua intensidade. Aquela pessoa assim, gente, um furacão, eu diria. Porque de abril pra cá, que é quando iniciou o nosso podcast, Sabrina já esteve assim, uau! 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 Em várias coisas. E mudo muito sempre, né? Sempre tem uma novidade. Toda vez que eu... Exatamente. Eu brinco com a minha analista que deve ser tipo uma novela me atender, né? Porque toda semana, nossa, você não sabe o que aconteceu. Mas é isso, gente. Cada reunião que a gente fazia, porque nós começamos o podcast mensal, com gravações mensais, né? Porque era quinzenal, depois passou a 2 por mês. E cada vez que a gente se encontrava... Era uma novidade. Cara, eu falei, mas é a mesma Sabrina? Peraí. Ai, adoro. Me conta, da onde que vem essa intensidade? Isso é uma coisa que nem você falou, adoro. Você adora mesmo? Ou você sabe não, que eu não tô dizendo que é isso. Ou você acha que precisa, né, ajustar um pouquinho isso? Como é que é? Não, eu acho que eu preciso ajustar. Eu acho que eu já ajustei, né? Porque eu acho que o que tem de ajuste que tem que ter aí, que eu já ajustei, é a expectativa. Porque, assim, eu sou intensa, então eu me coloco nas coisas com intensidade. E eu acho que eu sempre me frustrei muito, porque, às vezes, o outro lado, né, da moeda ali, da história, talvez não estava com essa mesma intensidade. Isso em todos os sentidos, né? Em todos os contextos. Então, hoje, eu acho que a minha intensidade é mais madura, hoje. Eu me vejo como uma intensa que assume, né? Eu gosto de ser assim, eu acho que isso é importante, isso me leva a lugares, a pessoas, a conquistas. Essa minha intensidade de me jogar nas coisas, de apostar nas coisas, me leva a bons lugares, assim. Só que eu preciso ter essa cautela de não esperar que sempre me correspondam, né? Então, mas sim, eu sou intensa, eu assumo isso como um traço forte da minha personalidade. Eu acho que o fato de eu ter essa coisa do autoconhecimento me faz errar rápido e corrigir rápido, sabe assim? Então, por isso que eu mudo tanto, né? Sim. Então, assim, nossa, veio uma oportunidade que parece ótima, parece que vai ao encontro do que eu quero. Legal, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Se não deu certo, se não é bom, se não, né, as pessoas envolvidas não mereceram... eu já saio, né? Então, então agora eu entendi. Então, eu acho que eu faço hoje eu faço com mais maturidade essa leitura do cenário, sabe? Porque até então eu era muito de ser intensa e não fazer a leitura correta e colocar a minha lógica de ação no outro, né? Então, achar que isso me frustrava muito e eu entendi também que não é culpa do outro, é culpa das minhas expectativas, né? Sá, você me fez uma pergunta na minha entrevista. Eu tomei todo o cuidado do mundo para tentar ir por um caminho diferente para não ficar repetitivo. Mas essa pergunta eu quero devolver para você e até como uma retribuição do teu elogio também. Você é uma mulher muito bonita, chama muita atenção. O que é beleza para você? Como que é isso, né? Toda essa questão que a gente já conversou naquele episódio falando do meu ponto de vista, agora me conta, o que é a beleza para você? Cara, eu acho que a beleza é cuidado. Cuidado com você, cuidado com o que você mostra para o mundo,
sabe? Então, eu vejo a beleza como essa coisa que também se compartilha. Afinal de contas, os outros estão olhando para nós, né? Então, se você puder mostrar a sua melhor versão, a sua melhor imagem, que bom, né? Eu também vejo isso como uma forma de partilhar, né? E para mim, assim, é cuidado mesmo, é autocuidado, né? Eu acho que é importante a gente... Isso compõe a nossa autoestima, compõe a nossa autoconfiança, né? Então, para mim é isso, né? É cuidado comigo e cuidado com o que eu estou compartilhando com o mundo, o que eu estou apresentando para o mundo. Então, acho que é isso. Respondi? Respondeu. E eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente entrar naquele bate-bola. Ah, nossa, tá finalizando Tá. já, gente? Papo bom, né? Me conta, Sá, o que é um valor inegociável para você? Até pensando em tudo isso que a gente acabou de conversar sobre amizade, relações profissionais, pessoais, familiares. O que seria um valor inegociável para Sabrina? E me fale um pouco sobre isso. Por quê? Nossa, eu acho que muitas coisas, né? Dá para dizer, mas o que tá me vindo mais forte... Mas, para te ajudar, tem uma dinâmica que eu faço na pós, que eu gosto muito dessa dinâmica. Eu falo assim, que a gente tá numa viagem, e aí a gente tá num barco, temos 10 malinhas lá para levar, 10 valores. Tá? Esse barco bateu numa pedra. Você tem 1 minuto, tô já indo pro final da dinâmica, você tem 1 minuto para salvar só um valor. Olha. Porque é aquele que você vai agarrar e vai ficar boiando no mar. Qual é esse valor? Nossa, que legal isso, hein, Vi? Essa dinâmica é ótima. Gostei. Depois eu te conto ela inteirinha. Vamos usar nos nossos... Gostei. Cara, eu acho que o que tá vindo mais forte no meu coração de falar é transparência. Eu não aceito, para mim, uma coisa que não é aceitável em nenhuma hipótese é mentira, né? Então, não acho que tem mentira social, não gosto. Então, eu acho que transparência, porque eu poderia falar várias coisas, né? Respeito e tal. Só que com a transparência, você consegue ler o cenário. Isso. O cenário correto, né? Então, assim... mentira, manipulação, tal, isso não cabe. Para mim, nas minhas relações profissionais, pessoais, amorosas, familiares, não cabe, entende? Isso é uma coisa que não cabe. Que não desce, né? Não desce, não sei lidar, não vou lidar, não, sabe? Não aceito lidar. Então, para mim, essa coisa de ardilosa, né? De como você manipular uma situação, como você fala coisa que o outro quer ouvir, que na verdade você não pensa... Não dá. Então, para mim, a transparência, né? Levar as coisas, falar o que de fato é e tal, é bem importante, porque isso vai me fazer ler o cenário direito e tomar minhas decisões e ficar segura. Nossa, perfeito. Você sabe que é um valor meu também, né? Inegociável. E eu sempre falo assim, eu prefiro tomar a decisão com bases sólidas na verdade do que tomar uma decisão num castelinho de areia ali que foi montado com mentira e que vai desmoronar em algum momento. Tem uma frase que eu sempre falo que parece com isso, que é assim, eu prefiro 1000 vezes uma verdade feia do que uma mentira bonita. Isso, eu também. Muito, assim. Né? E eu falo isso pra Betina também, sabia? Eu falo muito, porque ela tá nessa fase de querer esconder algumas coisinhas, e eu falo muito pra ela, não minta. E eu trago isso, é melhor a gente ficar muito triste por causa de uma verdade do que a gente ficar feliz por causa de uma mentira. Exato. Né? É isso. Bom, agora é o seguinte... Nós recebemos recentemente a Renata Feldman, né, como entrevistada. E ela saiu, deu algumas dicas, algumas ideias. E ela sugeriu esse quadro que a Sabrina, mais que prontamente, sem me falar nada, trouxe. Então, muito obrigada, Rê. E muito obrigada, Sal, porque eu adorei esse quadro, né? E já deu um nome, inclusive, Palavras Magnéticas. Palavras Magnéticas. Então, agora a gente vai para o nosso Palavras Magnéticas. Vamos como você mesmo me explicou... se eu sou boa nisso, tá? Não, é sim. E como você mesmo me explicou, não precisa ser só uma palavra. Então tá. Então talvez vá melhor. Isso. Você foi certinha ali, uma palavra. Eu fui ruim? Virou corte. Não, você foi uma palavra. Foi ótima, né? Você foi exata. Não sei se eu vou conseguir ser tão exata assim. Então talvez eu me alongue. Vamos lá, então. Vendas. Nossa, não dá aí uma palavra. Eu acho que vendas é... Vendas é uma troca justa e
necessária e importante, assim. Redes sociais. Ai. Eu preferia que É não uma troca justa. eu preferia que não fosse tão necessário, né? Mas eu acho que redes sociais é uma vitrine importante, assim. Boa. Uma palavra. Uma palavra? Ai, amor. Tá. Pode falar, Eu pode já falar. querendo. Dá um livro? O livro. A Ana Sui, até fui no lançamento de um outro livro dela semana passada. Ela tem um livro que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E no prefácio desse livro, ela fala que ela estuda sobre amor, ela é psicanalista. Né? Ela fala assim, uma coisa que eu amo, que ela fala assim, todo mundo me questiona por que eu só estudo sobre o amor e por que eu vejo tudo pela via do amor. Aí eu pergunto, como não ver as coisas pela via do amor? Que legal. Então, eu acho que é isso, assim, uma palavra, amor. Amor. Um momento que mudou sua vida. Nossa. Puxa vida. Teve alguns. Mas eu acho que a decisão... Nossa, isso aqui daria assunto, tá? Uhum. A gente algumas marca um decisões podcast. que eu tomei. A decisão de sair da religião. Isso mudou minha vida. Interessante. Depois eu vou querer saber. Pois Quem sabe não vira um podcast mesmo. Uma inspiração. Uma inspiração? Uma pessoa, assim? Uma inspiração. Tá. Eu acho que uma inspiração eu não sei, eu não vou conseguir escolher uma pessoa, eu acho. Eu acho que... isso que eu acabei de citar me inspira. Essa fala da Ana Sui. Da Ana Sui. Como não ver as coisas pela via do amor. Boa. Eu acho que isso é muito inspirador para mim. Um desafio que te fortaleceu. Eu acho que o meu divórcio, né? Foi desafiador e me fortaleceu. Esse ano eu passei por um desafio, você sabe, né? Que eu acho que está me fortalecendo. Né? Ainda em tô processo. juntando os caquinhos, mas está me fortalecendo muito. Eu sinto que eu estou saindo muito maior. Uma qualidade que você costuma valorizar que as outras pessoas tenham. Que as outras pessoas tenham, eu acho que é uma qualidade que eu gosto quando valorizam em mim e me falam que é uma boa energia. Boa. Que é quando você tem um encontro com uma pessoa e você sente uma coisa boa. Assim, né? Cruzar com aquela pessoa no dia uma pessoa faz gostosa de conviver, isso. né? Um sonho ainda a realizar. Ainda realizar? Eu acho que esse sonho de levar... esse sonho que eu compartilho, né, com os meninos da Integral Works, de impactar as empresas, de tornar o ambiente corporativo mais humano, mais autoconsciente. Isso é um sonho bem grande. Isso é um propósito, na verdade, né? Mas é um sonho grande, assim. Um hábito indispensável. Um hábito indispensável? Acho que leitura. Leitura. Conhecimento, Sua cara. Buscar conhecimento, assim, não só a leitura, né, mas ver vídeo, ouvir podcast e tal, buscar conhecimento, com certeza é um hábito, é uma coisa que eu faço. Legal. Um conselho que sempre carrega. Um conselho? Tem uma coisa que a minha irmã, a Pri, me falou uma vez, num contexto de relacionamento, acho que quando eu me separei, que eu sempre lembro, assim, ela fala assim, o que faz, ela falou no contexto de relacionamento, mas acho que serve para tudo, o que faz você desistir de algo, de alguém, por exemplo, ou de algo, né, estava presente desde os primeiros encontros. Entendeu? Então, assim, você sempre tem... As bandeirinhas vermelhas. Sempre tem dentro de você uma intuição, uma percepção, um negocinho, né? Então, que a gente muitas vezes não dá bola. Sim. Né? A gente não dá ouvidos. Mas, assim, o que faz a gente desistir de algo um dia sempre estava presente lá no começo. Sim. Isso é um conselho sábio. Uma frase que te guia. Nossa, eu tinha pensado nisso semana passada e agora eu esqueci a frase. eu esqueci de pensar nela hoje. Deixa eu ver, uma frase que me guia... Puxa vida, eu esqueci agora, menina. Mas eu acho que tem uma que me lembrei agora do Jung, que é quando... Eu até esqueci a frase inteira, mas é assim... Independente das técnicas, quando você tocar uma alma humana, seja somente uma alma humana. O Jung fala isso, né? Independente de quantas técnicas você tenha e conhecimento, ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana.
Acho que isso é... Uma palavra para 2025. Dinheiro. Tipo, tudo poético, maravilhoso, aí no final, dinheiro. Não, mas é dinheiro, minha palavra bom. Profetizando 2025, e é com essa profecia que eu compartilho que a gente chega ao fim dessa entrevista. Muito bom, Sá. Obrigada, amei. Eu também. Olha, você cumpriu o seu desafio, que você falou, Guria, eu preciso fazer um episódio ótimo. Eu tava muito nervosa, juro que eu tava muito nervosa, que eu falei pra ela por WhatsApp, né, antes, mais cedo, eu falei assim, cara, eu tô me sentindo, assim, muito na pressão, porque a tua entrevista foi ótima, eu ouvi, ele foi ao ar hoje, no dia dessa gravação, eu ouvi, né, novamente, depois de uns dias, é diferente, não é? Quando a gente ouve depois, falei, nossa, mas ficou muito boa essa entrevista, e não é porque sou eu respondendo, mas é porque você conduziu de uma forma muito legal, e eu queria muito conseguir fazer algo à altura. Nossa, conseguiu super. Foi maravilhoso. Adorei. Que muito, bom. Muito legal. Agora também te convido a finalizar Vamos este episódio, finalizar. por favor. Você já segue o Magnetiza lá no YouTube, no Spotify? Já segue lá no Instagram e no TikTok, @MagnetizaCast. E Isso. Sabrina. Sabrina Moreira, _SM. E Vi Magalhães, com 4 S, ou texto.co, com 2 T's. Você sabe que essa semana eu fiz uma reunião com uma moça que ela entende um pouco de numerologia. E ela falou, Aline, um beijo pra você, viu? Ela falou pra mim que a Texto tem um nome muito bom do ponto de vista da numerologia, inclusive pela questão dos 2 T's e pela questão do X. A letra dupla significa duplicidade e o X, multiplicidade. Então, olha só. Eu acho lindo esse nome, acho lindo que seja grafado com 2 T's, mas gostei da... Eu também, fiquei super feliz. Os astros corroboram. Sim. Conta pra gente, Sá, o que vai ser o nosso próximo episódio? O nosso próximo episódio vai ser um resumo de tudo que a gente já viu esse ano, né? Então, a gente teve aí 22 episódios? 23 com esse de hoje. 23 com esse de hoje, então o próximo vai ser 24. Vamos fechar gente, na média de 2 por ano, só que a gente começou em abril, né? E vai ser muito legal 2 você por ano, assistir. Não, 2 por mês. Vai ser muito legal você assistir, porque a gente vai trazer pontos importantes de vários episódios, né? Então, vai ser meio que um review aí, pra quem não assistiu. Uma retrospectiva. Uma retrospectiva 2024. Primeira temporada de Magnetiza Cast. Não perca. Então, nesse mesmo canal. Siga a gente nas redes sociais. Isso. E até a até próxima. lá.